Esporte em Debate. Eu, Ronaldo Shampoo, mais uma vez aqui contando uma história. Ó, para quem não sabe, eu sou professor de educação física, contador de história. Eu sempre deixo bem claro, não sou jornalista, com todo respeito, com todo amor e carinho. O Esporte em Debate vem trazer tudo sobre esporte, tudo sobre lazer, tudo sobre nossa querida Londrina e região. E hoje, para quem me conhece, estou mais relaxado. Hoje estou em companhia de duas mulheres, ó, o mundo é das mulheres, vamos ver isso daqui a pouquinho. E quando chega o convidado, quando chega o pessoal, a gente começa a ficar mais tranquilo. Por quê? Nós vamos fazer o que gosta, conversar, debater, trocar experiência. Já agradecendo ao Neto, proprietário da Posto Cervejaria, que cedeu espaço, ao Ricardo aqui da lanchonete. Alô, daqui a pouco vamos falar aqui um pouquinho da lanchonete. Do pessoal aqui, para quem conhece a Posto Cervejaria, tem borracharia, conveniência e um lava rápido super legal. Por que nós estamos falando isso? Porque acima de tudo, não é só o pão, não é só o trabalho, não é só o suor, mas é o ócio. Mas acima de tudo, são as mulheres. Bom dia, Morgana. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. Aqui não conhecia esse lugar. Vou gostar. Olha, vou gostar. Eu já vi que tem a cerveja que eu gosto. É, isso é bom, né? Como? Você sabe que nós, trabalhadores, em geral, a gente tem que, é preciso muito isso, a ociosidade, uma palavra assim, às vezes complicada, é isso, é o seu lazer, é o seu momento livre. Então, um momento, segundo os estudiosos, e eu comprovo isso, é quando você tem a tua criatividade, é isso mesmo? É isso mesmo, é o momento do seu lazer, é aquele tempo livre que você faz o que você quiser. Até mesmo não fazer nada. É sua escolha, né? E só tem lazer e tempo livre quem trabalha, né? Pelas nossas leis, pelas nossas organizações, né? O tempo livre, a gente precisa dele. Você está fazendo uma coisa que não é no seu tempo livre, isso já se tornou uma forma de trabalho. É que você gosta, que tem prazer. É um hobby, é um e que divertimento. leva para as pessoas conhecimento, divertimento. E a gente aprende também. Mas agora sim, vamos apresentar Morgana Silva, professora de Educação Física. Professora de Educação Física, formada na UEL. Que ano? Há muito tempo. Que ano? Que ano? Me formei em 87. Ah, eu sou de 93. Acabei em 2001. Sou mais velha. Eu queria ficar mais tempo na UEL. Quanto mais tempo pudesse ficar, um abraço. Sempre tem que dar um abraço para o Leovaldo Fizete. Ó, para todo o pessoal da UEL. O Dedé está me devendo uma visita. Mas aí, Morgana, Porecatu? Isso, sou de Porecatu. E aí jogava basquete em Porecatu. Trabalhei na escola, né, fiz magistério. Trabalhei Pensava em ser professor? em fazendas, dando aula na antiga usina. Nossa, é verdade, era famosa Tinha a usina, usina do canavieira, açúcar. né? Isso. Trabalhava. Não tem mais? Não, já acabou. E pensava em ser professor nesse ou não, a gente não pensava. Eu pensava, como eu jogava basquete, na minha cabeça eu ia fazer educação física e ia ser técnica de basquete. Isso estava muito organizado na minha cabeça. E já fazendo a faculdade, né, a universidade, e trabalhando. Eu tinha terminado o magistério. Fez magistério? Fiz magistério. Tem que gostar muito. No antigo segundo grau. Antigo segundo grau. Olha só como que é a importância desse magistério, não sei como que é hoje, se ainda tem, Tem. continua, Ainda né? tem. E é Uma isso, né? formação. É uma forma importantíssima, né? Experiência. Tudo. É, Mas vamos voltar um pouquinho antes lá, viu, Morgana? Morgana, se o senhor leva esse sobrenome? Silva. Morgana Silva. Cláudia Eu da também Silva. sou Silva da Silva, esse Silva Esse brasileiro. Silva brasileiro, né? É o Silva, Ayrton Senna da Silva, que é o mais ilustre. E todos os Nosso Silvas. presidente. Nós não é nosso presidente. Você sabe que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Morgana, eu gosto muito. Você sabe que o Facebook, o Instagram, ele transforma a gente em hacker, né? A gente consegue, eu gosto disso. Hoje, normalmente o Sport Debate, você entra lá no playlist. Os programas que eu gosto de trabalhar, primeiro, é um bate-papo, é deixar as pessoas à vontade. E o Facebook, o Instagram, ele dá histórico das pessoas. E isso, direção não é bom, ajuda a gente, né? Eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar com fotografia e contar história. Mas conhecer a pessoa é demais. Quem que te levou ao mundo do esporte? Pai, mãe, o que foi? Então, cidade pequena, né, você começa a estudar e você vai criando os grupos. Então, eu estudava na minha sala, desde o ginásio, as pessoas, as meninas que se
estavam já envolvidas com o basquetebol. Você vai entrando. Na minha família sou eu, tenho meus primos, uma outra prima que sempre jogou basquete. Então a gente fazia essa relação. Você vai fazer algum esporte. Né? Você pegou aquela geração de ouro do masculino e feminino? Peguei lá de Porecatu com o professor Soler, né? Tem história, né? Tem história, o professor Soler, ele era um fanático pelo basquete, professor do estado. E olha a importância de um profissional, mesmo indo para a cidade. Tá vendo? Alô, doutor, pessoal de medicina, quer fazer medicina e ficar nos grandes centros. Oh, veja bem, você tá, não é isso? Ele vem de uma formação, né, de outra cidade, vai para uma cidade e consegue levar o esporte. E ele faz, né, basquete ser a referência da cidade. Né? As pessoas, eu encontro de vez em quando algumas pessoas, tem alguns meninos da minha época que hoje já não são meninos, né? E que estão jogando Master, eles vão, se reúnem, então isso é muito bacana, né? Essa socialização, esse aspecto. E aí você vê, eu venho, começo a trabalhar na escola, resolvo fazer curso de educação física na UEL, passo no vestibular, e aí eu vinha todas as noites, de Porecatu para Londrina, vida de estudante, com quase 2 horas não de ônibus de estudante. Não tinha o Google. Não tinha. E nesse período eu sou chamada por uma amiga que também estava terminando a faculdade, era responsável, ela fazia FEF na época, ela era responsável por um departamento na Secretaria de Esportes de Porecatu, que a secretaria era muito forte, muito ativa com atividades. Fazia jogos dos coroas, jogos abertos, jogos da primavera, era assim, um movimento mesmo, em prol do esporte. Então você já, além de estar praticando, você começa já de certa forma a se envolver. Ela me chama para trabalhar porque Porecatu vai inaugurar na época, eu não lembro aqui o ano, deve ser 85, deve ser por ali, vai inaugurar a piscina pública. E eu, nada de piscina. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? A Beth está na decoração aqui. Eu costumo brincar com os alunos assim, gente, de água eu nem gostava. E aí surge, olha, ou você sai da fazenda, que eu dava aula das 5 da manhã, às 8 horas, porque era fazenda, né? Que eu era dentro das fazendas, e as crianças trabalhavam. Elas estudavam e passavam na piscina para trabalhar. Não podia, mas fazia parte daquele dia. Bom, entre sair 5 horas da manhã, tinha que sair de casa às 4 e trabalhar na piscina, eu falava, eu não sei nada. Não, mas ninguém sabe, vamos aprender. E aí eu entro no mundo da natação, no mundo das águas, por aí. E você daí, puxa vida, é isso, você professor, para você é aluno de educação física, olha aí, nem sempre acontece do jeito que a gente sonha, mas a gente é feliz nos outros caminhos, não é isso? A realização sempre vem quando você busca aprender, abre o coração, corre atrás, eu sempre falo, não podendo desistir. E eu também sou apaixonado por educação física, eu sempre falava que eu queria trabalhar só com futebol, brincava, né, que já trabalhava com futebol, que eu nunca ia dar aula na escola, agora eu falo o contrário, eu nunca vou sair da escola. A gente vai se adequando, né? Eu acho que tem uma palavra que as pessoas usam de forma equivocada. Então você tem vocação para isso. Não. Você aprende. Se você é um bom profissional, você se qualifica e trabalha, entrega aquilo que é necessário, com qualidade. Eu nunca vou deixar de esquecer, nunca vou deixar de falar, quando eu assumo um concurso, eu gostei muito, gostava muito disso. E saio de futebol desanimado, tive oportunidade, enfim. Vou dar aula em Biporã. Eu sou Hermes, pessoal de Biporã. Quando chegar lá, eu não sei nada. Aí a gente lembra que não sabe nada, né? Tipo, já trabalharam, ganhar um dinheiro no futebol, não dava muito interesse nas outras aulas, não. Vou falar a verdade, não dá? Pra quem não conhece, sabe o que é isso, essa sinceridade. E aí, eu sou Hermes, pessoal de Biporã, fala, não. Grupo de estudo do Paulo, um abraço, professor Paulo. E aí a gente vai reaprender, porque não, tem para sempre, né? E aí o grupo de estudo me salva, e a gente começa de novo, e aí eu venho para Londrina e faço compra, enfim. É a humildade de entender e sempre aprender. Você está na escola, você está contribuindo, né? A escola pública, ela é muito importante. Eu posso dizer que eu sou cria da escola pública.
eu estudei todo o meu período de formação inicial, educação infantil, educação básica, ensino fundamental, tudo na escola pública. Fiz universidade pública, fiz mestrado e doutorado na universidade pública. Então, é muito importante entender, defender a qualidade de uma escola pública e de uma universidade pública. Às vezes, eu vou tentar voltar no tempo para vocês tentarem entender esse raciocínio. Ah, no meu tempo a escola era melhor, no meu tempo a escola era isso. Ó, presta atenção. Para começar, a escola não era para todos. Era difícil, muitas vezes, o aluno dar essa... Nem todos tiveram para a história. Dar uma continuidade ao estudo, não é isso? E havia um tempo que a escola pública era muito mais difícil que a escola privada até. Que eram poucos, mas eu tinha que né? Você para entrar na escola pública era muito mais difícil, então tem todo um contexto, a gente tem que entender bem. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É a história da educação, a história do esporte, é a história que se resgata. Bom, natação é aí que me fala da natação. Eu tenho uma experiência com a natação que só por Deus, viu? Então, aí eu começo lá em Policatu sem saber nada na natação, só o que eu aprendi. Né? Tive excelentes professores na universidade, tive o professor Oscar Erickson, tive o professor José Rubens, que trabalhou um pouquinho, tive vários professores, mas comecei sem saber nada, como todo mundo começa lá no início, vai um pouquinho na frente. No último ano da universidade, precisava fazer o estágio na escola. E naquela época, o estágio, a professora do estágio, ela determinava a escola. Então eu venho para Londrina, eu mudo para Londrina. Nesse meio tempo, eu sou convidada por um professor para trabalhar na academia dele. E vou trabalhar na academia. Olha só, basquete, natação, academia. Vou para... Basquete nem existia mais. E vou para a academia trabalhar com natação. E começo, terminando o curso, trabalhando na academia durante o dia, estudando à noite. Quando eu termino, uma amiga me encontra na rua, que também vem do mundo da natação, que é uma pessoa conhecidíssima nesse campo, foi presidente da federação, a professora Milei Conrado, que era daqui de Londrina. Milei me chama e fala assim: Morgana, vai ter um curso de pós-graduação. E à época, as especializações eram muito difíceis. Chegar aqui, você tinha nos grandes centros, mas você não tinha no interior, né? E ela diz: olha, vai ter um grupo da Gama Filho, que era referência, em janeiro, né? Em janeiro, em julho e janeiro, em Arapongas. Eles foram, né, um grupo que tomava conta e foi para lá. Foi ali que eu conheci o professor Antônio Geraldo. Ele abraço, professor Antônio Geraldo. Tá aqui, ó, prometido, tá aqui. E aí a gente vai fazer essa pós-graduação que se chamava Ciência e Técnica da Natação. Daqui de Londrina a gente foi fomos muito pessoas. Bem, tem contatos com o bem bom. Os amigos. E a Denilson trabalhava na ACEL, que tinha um trabalho de natação. Excelência. Desde a escolinha até o treinamento. Desde que a base, como se diz, a competição, com grandes atletas passando. Fizemos janeiro. Quando foi julho, a Mirei trabalhava lá na CEL, trabalhava com eles nessa escolinha. Ela me chama para trabalhar. Ela assim: olha, como a gente tem um grande número de alunos, está precisando de alguém para ficar mais na base da escolinha. Então eu vou para a CEL. Saio da academia, vou para a CEL, começo a trabalhar. E aí, trabalha na tarde de noite, vai se envolvendo. O professor Denilson, ele era o técnico da equipe de Master. Quando a gente faz em 90 essa pós, a gente tem aula com o professor Pavel, que é uma das referências da natação do Brasil, foi o cara que fez o primeiro campeão mundial de natação. Olha a história da educação física. E o Pavel fala, né, no curso lá: olha, vai ter um mundial de natação no Rio de Janeiro. E o Denilson lá na CEL reúne algumas pessoas e vai para o mundial. E nisso ele começa a criar um grupo de ex-atletas, pessoas que aprenderam a nadar, para participar à noite de uma equipe, que a CEL dava toda essa função. E aí a equipe cresce, você auxiliar dele. Trabalho durante o dia, escolinha, subir à noite, você auxiliar.
Ele é alçado para ser técnico da equipe petista. Eu considero ele petista e passo a ser a técnica da equipe de master. E aí começo, nunca fui nadador. Deixando bem claro. Deixando bem claro. É que muitas vezes e isso é um problema sério. Ah, porque joga futebol tem que ser um grande jogador. Essas discussões têm que ser levadas, né? No mundo do esporte tem muito disso, né? Ele qualifica o ex-atleta, né? Ele entende como o mais importante. Isso aí, eu tenho que dar uma ênfase nisso. Por exemplo, o futebol é uma área que eu trabalho muito. É complicado porque muitas vezes no Brasil, diferente dos países que o aluno joga futebol e continua estudando, não tem como se estudar, tá ligado? Aqui no Brasil não, pelo contrário, muitas vezes o aluno deixa de estudar e aí é um atraso estrutural, enfim. Aí leva o que tá. Isso é costura, né? E aí fica aí sem Copa do Mundo, vai ser uma outra história. E aí fica sem Copa do Mundo e eu acho que tem que ficar sem Copa do Mundo, enquanto não melhorar o negócio. Bom, mas que fantástico essa. E aí eu começo a trabalhar com esse master. E a gente começa, o master é acima de 25 anos. Master na natação em si? Então as categorias da natação do master, mas ele acontece 25 a 29, 30, 34. Então é a única competição que todo mundo vai ficar velho logo. Porque quando ele muda de categoria, ele acaba sendo melhor. Né? Não sabia, então, por exemplo, você é da categoria de 40 anos. Quando você chega no 44, vai entrando gente de 40. Para você ganhar é mais difícil, então você vai mudando. E Londrina tem uma característica muito importante, né? A natação londrinense, desde a década de 60, é muito forte. E você tem nessa equipe master, que ainda tem até hoje um grupo na Arel, gente muito forte, ex-nadadores. Então a gente começou a participar, chegou em competições de 2 anos. Naquela época muito mais mundial, esse grupo, quem são essas pessoas? Médicos, dentistas, fisioterapeutas, empresários. Quando você vai lá no site, agora está tudo digitalizado, os campeonatos, você vê lá, olha, eu fui esse doutor aqui, você vê, não sei o que, você vê grandes personagens da sociedade londrinense que fizeram parte. Olha a importância do esporte. Isso é muito importante. E eu fiquei ali. Aí, depois surge uma oportunidade, eu sou convidada por uma técnica de natação de Foz do Iguaçu, a professora Glaucia. Ela estava indo embora para os Estados Unidos e ela tinha começado uma equipe de natação em Foz. E com uma característica muito interessante. Ela era mulher e até hoje todas as técnicas são mulheres. Muita das mulheres. Veja que interessante. Ela me chama para ir para Foz. Aí eu fico assim, e agora, né? Porque eu estava num lugar com uma certa tranquilidade e vou para Foz assumir uma equipe principal, né? Tem que tomar todas aquelas responsabilidades. Converso com o professor Oscar Eves, ele me dá todo o apoio, fala, não, vai, eu acho que você tem que ir. Sempre me ajudou. E eu vou para Foz, assumir a equipe. E aí é lógico, você sabe, quem trabalha com esporte, a gente tem duas grandes coisas na balança, né? Você tem que ser competente, mas não basta ser competente. Você também tem que ter atletas, um grupo muito forte. E tem períodos que você tem uma safra boa, tem períodos que não são tão boas. Uma gestão, né? É uma gestão que compreende muitos elementos, né? E eu chego em Foz como técnica, vou coordenar a piscina pública e o que é essa piscina pública? A piscina pública de Foz até hoje, quando eu cheguei lá era uma piscina de 8 raias, mais nada, no sol de Foz do Iguaçu, treinava 1h da tarde. Hoje é um complexo com 2 piscinas, que fica do lado do ginásio, né? Com cobertura, então vai melhorando. E eles prestam serviço para a comunidade. Cobra uma mensalidade bem barata. Maringá, acho que tem funcionamento também muito próximo. Maringá, eu falo que Maringá está na frente. Maringá só não tem uma equipe de natação da prefeitura. Mas tem a piscina e tem a equipe de natação. Não tem vindo, né, de certa forma. E a gente pode, pelas políticas públicas, quando eu vou falar sobre isso, qual a importância das políticas?
Bom, na natação, quando chega para o Uel, ainda tem mais alguma aí? Vai para Foz? Foi legal Foz? Foi, eu fiquei 10 anos 10 anos na natação e aí eu faço 10, 12 anos, eu faço meu nome como técnica lá. Então eu tenho atleta, ainda convivo com essas meninas, né? Mais uma vez, a equipe de Foz do Iguaçu, muito forte no feminino, muito forte. Então no período que eu fiquei lá, e tem gente que gosta de números, resultados, né? Eu digo que isso é a gente, parte. A gente que é apaixonado pelo esporte, mas o conhecimento vai deixando isso. É importante, mas não é na nossa. Mas interessante isso lá, né? Lá é muito importante. Então eu fui 9 anos consecutivos campeã de jogos abertos da natação feminina, 9 anos consecutivos da Jogos da Juventude vice, porque esse grande Curitiba, né? Atletas na seleção brasileira, na seleção técnica, duas vezes na seleção brasileira universitária. Participei durante 6 anos de consultora da Confederação Brasileira, representando o Paraná. Então eu fiz uma história dentro da natação. Muitas vezes as pessoas, mesmo ali na hora, falam assim, mas por que você está nessa área de humanas? Por que você não está no treinamento, não está em outros locais, né? E eu fui construindo isso, sou reconhecida até hoje em Foz do Iguaçu. A virada da natação acontece nas minhas mãos. Hoje tem a professora Célia, que foi para lá também, com o marido, que eu levei ele para nadar lá, e a professora Célia hoje é uma grande estudiosa da natação, é técnica, tem atletas que foi convocado agora para a seleção. Então é muito interessante, porque lá a natação, quem manda são as mulheres. O mundo é das mulheres. E os resultados das mulheres. Professora Morgana, assim vai voltar, porque olha só, eu sempre falo, professor, é tanta história, tantas coisas importantes. Eu mesmo, eu tinha, sabia da natação, mas não tinha conhecimento, olha isso aí. Isso aí. Bom, e aí, chega com o Uel dele? Aí de lá eu saio, eu começo a trabalhar, eu sou chamada daqui da natação para trabalhar numa faculdade pequena em São Miguel do Iguaçu, para trabalhar disciplinas de natação. Começo lá, a equipe trabalhar na faculdade. E aí o bichinho da faculdade me pica. Eu puxei isso. E faço uma organização e converso com o professor Antônio Geraldo, que eu conheço ele na pós-graduação. A esposa dele já era minha amiga, né? E aí a gente começa a ter uma relação mais de amizade. E aí eu faço um grupo de estudo lá com o Geraldo, uma vez por mês, com o Elo. Grupo de estudo, mais uma. Olha a importância da UEL, das universidades, quando ela dá. Ela dá esse suporte. Então o Geraldo ia para lá dar esse suporte. Aí eu estava sentindo necessidade, eu precisava estudar. Mas morando em Foz, trabalhando no mundo do treinamento, você não consegue fazer mestrado, você não consegue. E aí eu sou chamada por um professor para fazer um teste na faculdade de Campo Mourão, faculdade integrada na época. E aí eu sou chamada e vou para lá trabalhar. Então eu sou contratada como professora 40 horas, você vai se envolvendo, dando aula, entrando em projetos, esquece o mestrado. Aí chegou um período e falei, bom, agora é a hora. E vou fazer o mestrado. Então eu morava em Campo Mourão, eu ia a Maringá e fiz o meu mestrado, né, naquela parceria UEM-UEL. Depois eu faço o doutorado, termino, conversando com o Geraldo, vamos pensar, talvez fazer na educação, talvez não sei o quê. E aí eu vou fazer a professora Jeane, que faleceu infelizmente, tem uma vaga, ela fala, olha, se quiser tentar uma prova comigo, só que eu não garanto, melhor que passar é que vai entrar. E eu faço a entrevista e passo. E aí ela me dá um ultimato. Morgana, só que você tem que ficar 20 horas e não brinca. Uau! Já muda de mudança de novo. Muda toda a minha trajetória. Eu falava pra ela, mas como eu vou me sustentar? É eu comigo mesmo, não tem jeito. E aí ela vai para os Estados Unidos e ela fala, olha, nesse primeiro ano, vai morar na minha casa. Eu vou para os Estados Unidos, você toma conta. E aí eu deixo lá 40 horas, 20 horas, 3 dias lá, 2 aqui, estrada.
quero agradecer a Beth Eventos. Eu vou colocar depois, eu coloco no final os créditos. Ó, fez um copo dele, um café da manhã. Rogério, vamos comendo, vamos falando. Obrigado pelos eventos. TV para Negativa, o Ronaldo Shampoo. Às vezes vai ter um carro ligado, uma moto, mas é isso. É você, ó. Qual é o teu lazer? Mas você tem que saber isso, cara. Pô, tô sem grana, mas um cafezinho pra você estar ali e confiar. Não é só comer e Fazer uma caminhada do lado do Jardim Botânico. Tá aí. Lá do lado do cabelo. Você sabe que o Jardim Botânico do Cabelo era um pouco mais chegando, eu tô lá. Mas enfim, chegamos na hora. Pô, eu não vou falar muito agora não. Você fala, eu tenho um compromisso, eu tenho certeza que vou retornar. Eu tô no geral, eu vou te falar na verdade, você tem que te falar na verdade. Agora eu quero voltar um momento lá de trás. Quando eu entro na tua página, a gente vai dar aquela vacilada, e eu falo, Beth, é fantástico, você começa a entender alguns caminhos. E eu costumo falar isso no programa, eu fui criado, né, com minha mãe, desde lá, o mundo é da gente. Passamos momentos difíceis. Elas estão tentando, né? Ainda somos castradas, ainda temos que lutar bravamente, duplamente, né? Mas eu acho que a gente tem boas marcas, boas histórias. Eu acho que quando a gente pensa um pouquinho, né? Quando a gente olha o momento atual, a gente consegue olhar grandes mulheres que estão assumindo agora o ministério. Aí, já antecipou tudo pra mim. São grandes mulheres e é muito importante, né? Quando a gente pensa na pasta da saúde, quando a gente pensa na doutora Lídia, e a gente fala assim, não presta atenção, olha o tempo, né? É uma mulher técnica, uma mulher que vem da ciência. Isso é muito importante, porque esse campo da saúde é o campo masculino. E você hoje tem uma mulher que é protagonista, uma mulher que sabe o papel que a ciência tem para a saúde. Bom, a gente fala de um momento difícil, eu briguei muito na internet, não sabe do meu posicionamento. Eu acredito que houve uma eleição, tem momentos difíceis da democracia e está na hora da gente olhar para frente. Então hoje os pós-debates são justamente esse olhar para frente. Elizabeth, minha querida, me empresta teu celular só por um minutinho aqui, Elizabeth. Eu estou com o meu gravador aqui, eu não posso desligar. Coloca no Face aqui, aqui é a Beth Eventos que está dando um suporte para nós. Hoje eu estou me vingando, porque eu faço meu final de semana do lazer, sendo auxiliar dela na cozinha. Então hoje a gente tem uma pequena vingança nas palavras do Lula. Hoje eu estou tendo retorno do meu investimento. Bom, o governo Lula assume com ele as políticas públicas. Para você principalmente essa geração mais nova, essa geração que às vezes está tão assim, não tem uma noção do que é uma associação, não tem uma vivência do que é uma piscina pública, né? Não tem, então a gente tem que entender um pouco isso, a gente tem que ter história, para que ele possa entender. E aí, com esse novo governo, chama atenção justamente disso. E temos 11 mulheres nos ministérios. Então, esse número de 11 mulheres. E eu acho que, enquanto população, né, a gente tem que entender qual é o papel de uma política pública. As pessoas têm que entender que a política pública é um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado. Por que ela é importante? Porque muitas vezes o Estado não chega em alguns lugares. E aí eu preciso de uma política pública para, pelo menos, tentar equilibrar alguma coisa, aproximar alguma coisa. Então isso é muito importante. Se a gente pensar hoje, qual o papel da política pública da Bolsa Família? Certo? Quantas pessoas que estão em situação de risco? Se a gente parar para pensar, números atuais, cada 10 pessoas nesse momento, a cada 10 pessoas nesse país, 6 não sabem se vai ter um prato de alimento no dia. A gente não sabe isso.
Então, é muito importante a gente entender para que serve uma política pública. Muitas vezes, eu olho para o meu umbigo, né, a minha situação. Falta de empatia com o mundo. Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que a gente mora no Sul Maravilha. Né? Eu falo, olha, o Sul Maravilha, entre aspas, não tem uma pobreza que tem no Nordeste. Então, se eu falar mal da Bolsa Família, eu não estou compreendendo esse país tão grande. Né? Então, eu preciso compreender esse país. Eu preciso entender. Ora, uma política pública, ele atende a determinados setores da sociedade civil, ele é importante. Então, eu preciso compreender. As pessoas têm que entender isso. Como você também estava falando da questão do lazer. Né? Ora, está lá, no artigo 6º da Constituição Federal, está escrito lá nos direitos que lazer é um direito da população. Se é um direito, por que a gente não sabe? Por que a gente não tem? Qual o papel das prefeituras, e aí eu vou horizontalizar, qual o papel da prefeitura em manter as praças públicas? Praça é local de lazer. Praça é importante, mas se eu não tiver esse entendimento vai ficar difícil. Então, políticas públicas não está dando dinheiro para ninguém, está cumprindo o papel social que o governo tem que ter, ainda mais um país continental. Eu gosto disso, está antecipando a minha problemática, mas vai ser lá no final. Mas a gente... Eu nunca mais trago duas mulheres para trabalhar, viu, pessoal? O mundo é das mulheres, mas não é fácil. Voltando lá, governo Lula, Luciana Santos, nova ministra da Ciência e Tecnologia, presidente do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco. Olha aí. Nízia Trindade, que você acabou de falar, primeira Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, 2017, Rio de Janeiro. Margarete Menezes, além de cantar muito, além para quem... Vai lá, pesquisa lá no YouTube. E tem um grande trabalho cultural. Cultural, não é? As pessoas acham que só porque ela caiu de paraquedas. Não. Ela tem um trabalho cultural com grupamentos da sociedade que tem menos condição. Associação Fábrica Cultural no intuito de contribuir para a construção coletiva do reconhecimento cultural baiano. Estou fazendo uma cola aqui, porque é isso. Cida Gonçalves, ativista dos direitos das mulheres, especialista em gênero e violência contra a mulher. Ó, a mulher vem construindo, vem nessa luta, tivemos um momento tenebroso nos últimos tempos, e nós estamos novamente voltando, é isso, acho que fica marcado por Eu acho que o papel dessas ministras é muito importante, mas particularmente eu acho que a Nízia, ela faz uma grande virada na saúde. Eu acho que a ML Franco, ela vem, né, com um papel importante, desafiador, muitas pessoas acham que ela é simplesmente a irmã da Marielle. Educadora, jornalista, escritora, isso. Diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Olha só, e desafiador, porque toda violência que ainda vai aparecer, tem que aparecer, não pode um crime de ninguém, nem da Marielle, nem do João, nem do Pedro, essa é a função do Estado, né? Responder por aquilo, identificar e responsabilizar, mas enfim, ela é um ponto assim fundamental. A própria, a indígena, né, Sônia Guajajara, que vamos lá, entrou agora. Esther Dweck, só acompanha aqui, as mulheradas assim, essa mulher, economista, escritora e professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Esther Dweck. Simone Tebet, que foi nos debates, eu acho que a Simone é um ponto assim, interessante, assim como o Alckmin, né? Tem um papel fundamental sem esses votos, sem essa compreensão nesse momento do Brasil, nós não conseguiríamos, só a esquerda por si só, e é isso que o Lula, é isso que a esquerda, o PT ou a esquerda da direita tem que entender, né? Que é preciso muitas vezes se unir. Que não agora não é um governo de PT, é um governo de coligações. De vários partidos, isso é muito importante. Ela se destaca, né? Ela se destaca e a gente podemos saber que tem um potencial enorme para ser a futura presidente, vai depender muito do que ela trabalhar e do que ela conquistar, é isso. Eu acho que a democracia é essa, é espaço para todos, faça o seu melhor. Marina Silva, quem não conhece, muitos falam também, né? E a gente fica muito entristecido com o desrespeito e a forma que a gente ouve, né? A gente na rede social. A Marina há muitos anos vem fazendo aquilo que cada dia a gente sente na pele, no meio ambiente. Está na pele, está no nosso dia a dia. Né?
2022, os anos mais quentes dos últimos tempos do nosso planeta Terra. Foi em 2022. São dados alarmantes. E a Marina faz um trabalho legal. Sônia Guajajá. O Reinaldo Azevedo, alô Reinaldo Azevedo, eu acompanho, para quem não sabe, um jornalista maravilhoso da UOL, que batia muito no PT. E hoje, não é que ele seja defensor, como todos nós, muitas vezes a falta de informação, a gente vê num processo complicado. Hoje ele fala que ela, nesse momento, é tão mais ou mais importante do que o ministro da Economia, porque nós estamos num momento difícil. O holocausto em terras indígenas, né? A gente está vendo as imagens, então essa mulher ela tem uma importância, né? E nada melhor do que alguém que vem de lá para poder entender. Como a Marina, né? A Marina foi seringueira, ela entende o processo. Né? Daniela do Vaguinho, Daniele Mote de Souza Calheiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, pedagoga e deputada federal pelo Rio de Janeiro. E, por último, se eu não errei a contagem, Ana Moser, que também já está há muito tempo na estrada, lutando, batalhando sobre o esporte. Tem uma discussão que não é hoje também, né? O pessoal dos games aí, como é que chama o negócio de esporte? E-esporte. Essa discussão é bacana, não tem que ser levado. O problema da internet, que muitas vezes se leva a radicalismo, ignorante. Porque não sabe. Calma, vamos para o campo do debate. Mas isso é uma outra história. Ana Moser, é legal de ver ela como atleta e hoje fazendo, e sempre fez, para quem a gente acompanha, a gente está na área de educação física, como que ela é importante. Né? Ana Moser, ela tem um passado, né, muito importante. A gente tem que entender que Ana Moser não é política. Então, ela mesmo brincou no dia, falou assim, pergunta pro Musma quem eu sou, né? Ela é briguenta, ela faz. Mas ela tem uma capacidade de gerir muito forte, né? E conhecimento, né? Pela experiência. Ela é formada em educação física. Para quem não sabe, o professor Antônio Geraldo foi professor dela na Meu Deus, ele não contou essa parte. Deu aula para ela. Torcedora Fluminense. Olha lá no playlist da TV Braga Brasil, que tem um bate-papo com o Antônio Geraldo. Ó, esses nomes aí, aos pouquinhos, nós vamos colocando essas histórias no playlist. Lá. E ela, eu acho que é muito bacana, porque ela tem um projeto de esportes, né? Que viaja o Brasil inteiro levando esse esporte, que chama Caravana do Esporte. E tem uma pessoa muito importante da educação física, que é o mentor técnico desse projeto dela, que se chama João Batista Freire, o professor Joãozinho. O João Batista Freire, ele é uma das maiores autoridades da educação física. Sempre, quando pode, compete, vem dar a sua palhinha, vem dar a sua contribuição, e é um dos nomes que a gente gosta de ouvir. É um nome muito importante na área da educação física. E ele que mexe com ela. E ele que é o mentor, né, daquele trabalho com ela. E essa parte técnica, ele está lá. Né? Se nós tivermos uma sorte e o Joãozinho quiser sair de Florianópolis, quem sabe ele assume uma cadeira, uma secretaria junto à Ana Moser na contribuição. Ele conhece de esporte, ele conhece de esporte social, ele é um apaixonado pelo futebol, né? O Joãozinho tem vários livros. Tem um posicionamento hoje em dia. É importantíssimo a gente ter uma reflexão, né? Uma análise, né? Então é muito importante, eu acho que o papel da Ana Moser vai ser muito importante. E ela fez uma fala muito significativa. Eu só tenho esporte de rendimento se eu tiver uma base fortalecida. Quando ela diz que o papel dela ali é fortalecer o esporte iniciação, o esporte lazer, o esporte de base, algumas pessoas ficaram bravas, né? Olha, vai acabar o dinheiro, mas se eu tenho uma base muito forte, automaticamente eu vou ter mais atletas de ponta chegando. Isso não significa que ela vai deixar de investir no esporte de alto rendimento, mas o investimento é no esporte de base. O investimento é nas políticas públicas para o esporte de base. Então isso é muito interessante para a gente que gosta desse campo do esporte, para a gente que estuda o esporte, para entender isso, que os projetos, se a gente parar para pensar, vamos pensar Londrina, região, a importância de uma associação de bairro, onde aquele presidente da associação de bairro se mata
para poder colocar a garotada jogando futebol, jogando futsal, e pede para um, pede para outro. Cadê o dinheiro chegando ali? Cadê as políticas públicas do município de esporte para dar conta ali? Eu tenho que ter a equipe? Tenho, mas eu tenho que saber buscar dinheiro em outros lugares, porque são os bairros que são fortalecidos. As associações de bairros, os conselhos municipais de bairro são extremamente importantes. É eles que movimentam a cidade, é eles que fazem aquele trabalho. Mas a gente fala em esporte de rendimento, a gente fala em equipe e a gente não fala nessa base, né? Como isso acontece? Através de políticas públicas. Então, eu preciso entender. O profissional de educação física tem que saber o que é uma política pública. Quem está na fundação de esportes tem que ser expert em políticas públicas. Melhor dizendo, são 399 municípios, 397 a Secretaria de Esportes. Essas pessoas têm que saber o que é uma política pública para poder desenvolver. E mais, política pública de esporte e lazer. Por favor, Maria, só uma pausinha. Aceita uma solicitação da Elizabeth, que eu vou dar uma vasculhada no tudo. Se eu gosto de... Tem que saber da vida da pessoa. O que você cozinhou de bom? O que tu gosta de cozinhar, Beth? Eu não. Já te deu Eu não gosto de Queima. cozinhar. O sol. Aqui de sol quente você? Dá aceita a Elizabeth aí? Não gosto. Eu preciso ver um negócio. Tu não gosta? Quem tem aqueles pratos ali no teu? Antônio Geraldo que Antônio cozinha. Geraldo Eu cozinha? almoço quase todo domingo na casa dele. Ah, maravilha. Então você só fotografa. É Eu isso? só fotografa. Foi ontem, samba, alguma coisa, em Pedrazola. Ontem tem aula, estou dando aula manhã e noite, de aula à noite. Já voltou o El? Já voltamos faz uma semana. Tem aqui no Face, a gente vai acompanhando, alguns personagens. Já aceitei. Vou voltar aqui. Alguns Professora, se o som incomodar, fala, a gente muda, tá? Você acabou de falar. Fica à do vontade, personagem. O senhor Roberto Carvalho Pavel já deu um relato sensacional. É porque apareceu, né? Porque eu vou compartilhar. Eu tinha ido ao Rio, quando eu estava fazendo doutorado, então eu fui conversar com algumas pessoas antes da minha qualificação. E essas conversas aparecem no texto da minha dissertação de doutorado, Olha só. da minha tese de doutorado. Então eu fui para o Rio conversar com ele. E ele tinha sido meu professor na pós-graduação. Né? O Pavel, hoje, eu acho que ele está com 90 e alguma coisa. E altamente ativo, trabalhando, dando cursos. É bacana, né? Então, é isso que eu quero pra nossa vida. eu Você quer fiz, dizer, não, eu pô? também quero. É isso aí, se eu puder, pô, então chega até o final lá. Aí eu Você fiz não ontem chega. apareceu lá e falei, vou compartilhar porque foi um evento importante pra mim. Aí eu tô Na construção. Ah, não, molecada, se for no TikTok, não, molecada. Tem que, ó. Tá aqui, ó. Tô aqui, a gente tem que estar usando bem. Não é só Ctrl+C, Ctrl+V, não. Tem que ter um pouquinho de, ó. Tem um histórico ali. Bom, inscrições abertas, vamos dar um recado aqui. Especialização em educação física e na educação básica. Tu tá dando aula? Tá ali envolvido, pessoal? Estou envolvido junto com o pessoal. A coordenação da professora Ângela Palma está abrindo agora, né, o curso de pós-graduação em educação física e escolar. É extremamente importante. E o curso de licenciatura do MH com a coordenação da professora Ângela Palma, nós estamos só aguardando a CAPES dar o sinal positivo para o mestrado profissional em educação física escolar. Olha, você vai lá fazer, hein? Eu tô quase terminando, falta um TCC, mas eu vou chegar lá. O Antônio Geraldo me cobra, o Paulo puxa a orelha, eu vou chegar lá. Ó, dia 9 a 31 de janeiro, especialização em educação A inscrição vai até dia 31 de janeiro. Procurar o Departamento de Professores Estudos do Movimento Humano, CEF, né? lá no CEF. Entra pela internet, entra no site da UEL, é importante. Ó, quer passar em concurso, amigo? Quer se dar bem, tem que ter conhecimento, tem que estudar, tira a bunda, sai do TikTok, diminui, sai do Netflix. Dedica-te um pouco da tua vida para o estudo. Conhecimento. Entra no TV Braga Brasil, Sport Debate, tem o professor Paulo, fez uma visita para nós, sensacional, foi um bate-papo daqueles. Muito legal, os dois são... Palma foi meu professor. Lá quando eu era professor Palma, ele me deu aula. E hoje trabalho com ele. Bom, você aqui coloca aqui duas personagens, nós já acabamos falando das meninas, elas compõem também o que eu fiz. Tem alguns personagens aqui que eu acho que
que é super legal a gente entender. Deixa eu puxar aqui, professora Morgana Silva. Eu vou falar, o outro geral falou, o Paulo falou, não, a gente não quer saber a qualificação. Professor de Educação Física, ponto. E é isso mesmo, gente. Nós somos professores. Legal. Professores. Londrina, como que está o lazer em Londrina? Qual bar que está legal, o que está faltando? Londrina está sofrendo? Tá difícil, Londrina? Vocês pensaram? Olha, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para a cidade, né? Todo cidadão tem direito à cidade. Uma cidade que queira ser renovada, uma cidade que tem que ter um olhar, né, para o seu cidadão, ela necessita não olhar só para um espaço. Eu quero ver espaços de lazer sendo trabalhados, sendo construídos de forma efetiva na Zona Norte, na Zona Sul. A gente não pode ter só um grande espaço. Okay. Nós precisamos centralizar, pelo contrário, né? de vários espaços. Isso são políticas públicas, né? Como que eu penso o lazer para as comunidades? O que eu levo para lá? Por exemplo, por que não eu não ter um cinema itinerante? Cinema não é da cultura, não. Cinema é do lazer, faz parte também da educação física. Cadê um carro para levar dia tal em tal bairro? Sabe, junta a população lá na pracinha, leva a sua cadeirinha, o pipoqueiro vai lá, vende a pipoquinha para a comunidade, o tio com um balãozinho. Estamos aqui no Aloha e a gente é um espaço bacana que a gente todos sabe, estamos aqui, eu e minha esposa, e esse dinheiro que entra, não só no posto, na cervejaria, ele circula 15 dias na comunidade, até cair no banco. É um dinheiro que também fortalece a comunidade. Isso na economia, e Londrina tem um problema sério, você acabou de falar de grandes mercados, e acaba a gente ficando com a discussão complicada. Eu acho que a gente tem, Londrina tem, espaços de lazer interessantes que precisam ser mais trabalhados e que precisa diversificar. Então veja, quando a gente fala em lazer, a gente está falando em investimento. Mas será que o poder público, eles não vão buscar a ligação da UEL com a prefeitura, por exemplo? Não tem essa ligação? As universidades, não digo não só a UEL, outras universidades, será que não tem enfim, é um distanciamento, não tem um aproveitamento. Há um distanciamento, né? Eu acho que falta o entendimento, e aí especificamente a gente falando da educação física, eu acho que falta um entendimento do que é uma política pública de esporte e lazer. Veja, se eu não sei o que é política pública, se eu não estudo, se eu não sou um gestor público, fica difícil. Aí eu trabalho a partir do conceito que eu entendo. Por isso que talvez é mais fácil gerir uma fundação, porque eu chamo A, B ou C e sem nenhum preconceito, tá? Mas eu chamo essas pessoas e vai trabalhar com esporte, vai trabalhar com não sei o que, vai fazer isso aqui, e eu esqueço o que é, mas eu esqueço porque eu não sei. Então é muito comum. A gente tem que entender que o secretário municipal ou o presidente da fundação, ele pode ser qualquer pessoa, porque é um espaço político, são relações políticas. Mas quem trabalha nas diretorias, obrigatoriamente, tem que ser da educação física e obrigatoriamente deveria saber sobre gestão pública. Trabalhar com o que é público é diferente de trabalhar com o que é privado. São coisas totalmente diferentes. E esse entendimento tem que ser. Quem gere o Londrina Esporte Clube, ali existe um papel extremamente importante de lucro. Isso é privado. O público não precisa de lucro. Caixa Econômica Federal não precisa dar lucro, porque ela tem que financiar programas sociais. Agora, Banco Itaú precisa de lucro. Eu não posso querer que tudo que é público dê lucro. Calma, Morgan. Calma que nós vamos chegar lá. Bom, a entrevista está sensacional. A professora não é foda, ela é fodástica no conhecimento. Desculpa aí, mas deixa eu só te falar uma coisa. Preciso carregar. Estamos de volta, Esporte em Debate, hoje aqui no Aloha. Aloha, saudação, paz espiritual, cumprimento. É a lanchonete aqui no Posto Cervejaria.
Obrigado ao Neto Proprietário, ao André que fez o contato, ao Ricardo que daqui a pouco vai dar uma palhinha para nós. Hoje eu não vou ficar por aqui. Vai ter música ao vivo. Fala, Beth, que mais? Agradece a Eliane também, por favor. É Eliane, que mais? Tem o pessoal aqui da borracharia. Traga teu carro, senta aqui, vem tomar um café no Alô, vem comer os pestiscos, vem trocar ideia com a gente, enfim, é um lazer. Mas vamos lá na pulsação da vida, que o Facebook é uma maravilha. Personagem que aparece no teu Face, você coloca lá, Carlinhos Brown. Eu gosto muito dele, né? Eu acho que ele tem um papel importante, né, na música. Ele é um dos músicos mais, assim, a diversidade, né? Tremenda, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. O mesmo que você disse antes, né? A gente está tentando aí o empoderamento das mulheres. Eu acho que nós estamos num momento muito forte de entendimento de quem eu sou. Eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher que está dentro de uma universidade. Eu sou uma mulher negra num CEP que somente eu sou negra. Alguma coisa está errada. E quando chegam os alunos que se identificam, e eu falo isso porque eu acho que tinha eu e o Brett. Ô Brett, tinha mais um negrão lá na nossa turma, acho que só tinha nós dois. Mas a gente já foi criado no meio do futebol, a gente é uns caras de pau, a gente já ganhava dinheiro, a gente dominava. Mas aí, olha como é importante a tua imagem perante aquele aluno que chega, de certa forma, que vem da escola pública, que vem de toda essa história. É isso, né? Tem uma diferença. Tem ou não tem? Tem. A universidade, ela é ainda muito branca. Elitizada. A universidade, ela é muito elitizada ainda, né? Alô, Well. Nós estamos falando, né, de uma cidade, né, que assassinou a Dona Vilma. Né? A Dona Vilma, uma grande referência, né? Alguém foi lá e assassinou. Nós estamos falando de uma pessoa de referência para esse mundo, né? Para essa cidade. Dona Vilma, a Dona Vilma, ela foi uma pessoa importante. Ela era mãe de santo, que brigou pelo negro, foi uma das responsáveis pelas cotas dentro da universidade. Ela brigou por isso, né? E foi, né, muito tempo apedrejada. E principalmente quando você sai daquele contexto da religião ou católica, né, ou evangélica. Você sabe que eu quero, se Deus quiser, e legal tá aqui, um compromisso que eu faço, é que tudo tem compromisso, daqui a pouco eu te faço o meu. Da gente trazer essa diversidade cultural, religiosa, para que a gente possa ter a tolerância e a empatia. Para você, desculpa, às vezes eu falo, não quero ser um pensamento meu, eu, professor Ronaldo, nunca se falou tanto de Jesus em vão, se falou tanto em Deus em vão. Ó, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu como professor sempre falo, tem que ter um respeito muito grande a essa diversidade cultural, né? Essas questões que a gente está, de certa forma, retomando. Foi um momento doloroso para todos nós acabamos brigando na família por causa de política, acabamos brigando com amigo, mas não é só questão de brigar ou não brigar, é questão de entender os fatos históricos, são fatos, né, que estão acontecendo e que após a gente possa continuar. Mas isso é um compromisso, quero ainda sentar numa mesa e ouvir cada um. Por isso, quando me fala, professor Ronaldo, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Tudo bem, mas que Deus que na escola faça todas as orações. Né? Que o outro que tem uma outra religião, é isso, que seja espaço para todos, porque eu sou o Pai Nosso e eu sou cristão. É uma discussão que tem que levar. Por isso, fiz uma carta, você chegou na mão dele lá, professor prefeito Marcelo Melinati, é preciso educar os educadores. Se eu não voltar agora, no ano letivo 2023, isso na minha escola pública, na minha escola estadual, isso no sindicato, na universidade, enfim, e não tiver um questionamento, uma discussão sobre Constituição, fake news, olha quantos assuntos, né? E outros, então a gente não sabe o que está fazendo lá, concorda? Eu acho que a gente tem a educação social, que é uma educação que vem de casa, que é uma educação que eu aprendo. A universidade, enquanto formadora
de profissionais, ela também é formadora de opiniões, né? O papel da Universidade Estadual de Londrina, em Londrina, na região, no estado, no Brasil é muito importante. É uma universidade de qualidade, todo mundo sabe disso, é uma universidade de referência. Nós temos que ter as discussões. Eu acho o ódio ao UEL, e eu fico feliz porque ela está mais colorida, ela está mais alegre, mas também, ao mesmo tempo, em vários espaços, não se respeita, né? Eu quero que a minha fala seja a fala que comanda. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a UEL, ela está mais preta, as pessoas, né, estão tendo uma identificação, isso é muito importante, esse lugar de fala, esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo a gente perde. Veja, quando eu estava na natação, quando eu estava no mundo da natação, que eu estava trabalhando com equipe, eu tinha 3 grandes problemas, muito sérios. Primeiro, por ser mulher. Ser mulher no campo da natação, no campo do esporte masculino, você tem que ser 10 vezes melhor. Segundo, que eu não tinha nadado. Então eu ouvia de amigos assim, não pode. Mas quando eu fui pro Sul-Americano, eu sei o que o outro sente quando sobe na baliza. E o terceiro, talvez o mais grave, mas que ele é velado, ele é escondido, é ser negra. Num campo de brancos. A natação é elitizada de brancos. Então veja, mas era silencioso, né? Isso era silencioso. Mas eu entendo que aquele silêncio, ele me afetava. Ele me dizia coisas. Então é importante a gente entender isso, né? É importante, mesmo que doa, trazer essas discussões. Né? Como que isso está se dando? Como isso se dá no esporte? Nós temos modalidades que tem. O campo feminino está ali presente. Mas a maioria das modalidades, ela se faz presente no papel do homem. Né? Esse homem que está lá. E eles têm uma certa dificuldade de aceitar uma mulher. E aí quando a mulher chega, aí cria os estereótipos, né? Porque ela não pode ser só mulher, não, deve ser homossexual, deve ser isso ou aquilo. Então a gente ainda está numa sociedade altamente racista. Sem falar que o Brasil é o recordista de mortes, é um outro assunto, quer dizer, um outro assunto, que faz parte do assunto para as transexuais, enfim, o feminicídio, enfim, nós batemos recorde, né? Ô Brasil, mas isso é uma discussão que a gente vai aprofundar. Professor Nilson da UEL, o sobrenome dele é Magaganinho. Professor Nilson Magaganinho, eu tenho acompanhado na rede, vou fazer um convite, quero que se você possível passar o contato, gostaria muito de trazê-lo aqui. Eu acho que é uma voz importante. Legal. Porque acho que é uma pessoa que tem um posicionamento importantíssimo, uma voz importantíssima, eu não conheço, tenho essa, acompanho pelas redes sociais e eu estou muito interessado. Vamos lá, mais um personagem, seu Jorge. Eu adoro, adoro. Além de músico, excelente, ator, né? Tem aparecido aí em papéis extremamente fortes e importantes, né? Por uma discussão, eu acho que... E ele vai colocar o nome de samba no filho. É. Ele deu argumentos, não sei se é folclore ou não, mas se colocar o seu... Não, mas na verdade, aqui não é comum, mas na África, o samba é um nome muito comum. Ele quis batizar então, um monte de samba, ele está bebendo na raiz. Okay. Né? Ele foi beber na raiz de onde existe. Né? E eu tenho certeza, o filho dele sendo filho do seu Jorge, que já vai ser uma grande honra, e se seguir para esse laço cultural, seja na música, aquilo, vai ter tudo a ver. E é legal que ele tem uma história, tem essa multiconexão de um show, de toda uma dificuldade, mas eu gosto quando a pessoa tem esse empoderamento, vai para cima e seja o Deus quer. Vamos buscar mais personagens aqui, rapidinho. Hoje a gente está vasculhando um pouquinho. Richarlison, um dos poucos que se salvou, não só pelo futebol, mas pelo embate. Eu acho, quando a gente fala em futebol, né, todo mundo
especialista, todo mundo é especialista, Todo mundo né? sabe um pouquinho mais? Eu acho muito interessante, mas eu gosto, né? Eu gosto dele, eu gosto dos posicionamentos dele, né? Eu acho que se faz importante, ele é uma figura pública, nem todos são obrigados, ninguém é obrigado a se posicionar, né? Ninguém é obrigado a se posicionar, porém, ele faz isso de forma muito precisa, então eu gosto muito. Gostei de ver, gostei muito que o gol dele foi considerado o gol mais bonito da Copa, né? Agora, sobre outras questões da seleção, não sei o que, acho que tem gente melhor para discutir esse futebol do que eu. Você sabe que eu sou apaixonado por futebol e hoje, no próprio programa, a gente não fala de Londrina muito, nem de Curi, e já tem os profissionais que falam, vamos falar da gente, do esporte amador e da nossa vida. Vamos rodar aqui mais um personagem que não vê. Vai chegando aqui. Segundo o professor Pasquale, quando você não domina muito inglês, não tem problema nenhum você falar Nina Simone. E aí o professor Pasquale fala que não é um erro, você não é obrigada. E essa é a música que você gosta? Você tem como ela... Não, eu gosto de alguns posicionamentos, né, de algumas coisas. Gosto um pouquinho da música, né? Muitas vezes a gente vai colocando ali no Facebook uma coisa ou outra, né? E vai conhecendo. E vai conhecendo, você gosta, essa frase pra mim era muito forte, né? Eu acho que eu tô nesse papel. Liberdade pra mim é isso, não termina. Eu tô nesse momento de transição, de conhecer mais a fundo a minha ancestralidade, de onde eu venho, esse papel de ser negra, de assumir. Algumas pessoas falam assim, mas nem parece que você é negra, eu não penso assim, né? Eu acho que a gente precisa, como diz, né, o ditado altamente preconceituoso, né? Negro de alma branca. Vamos lá, seguindo aqui, Macota Valdina, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Profunda, né? A gente tem que ter essa consciência, né? É isso, cara. Às vezes eu agora parei, deu uma diminuída, eu tô desde 2018 na pancada. Porque eu falo, cara, não pode, você tá morando na tela, você é um grande empresário. Pô, nós somos rainha, nós jogamos bola ali na quadrilha da vila, nós andamos de escravo, não podemos perder nossa identidade, né? Não é isso social, essa mudança que vai perder minha origem. E aí os caras defendendo, e aí, ó, pra você, toda, por enquanto, a ciência diz, Deus da África, neném, esse Deus de olhos azuis, pele branca, olha, tem que estudar pra entender isso aí. É complicado. E a Mucumbi recebe a honraria máxima da Dona Vilma, a grande liderança política negra que foi assassinada e recebeu uma honraria pela universidade. Legal valorizar aquele que constrói a história. A gente está aí preocupado com o Neymar, com a Lívia, eu acho que faz parte dessa geração, mas você não conhece a tua própria história, né? Se você não constrói a tua própria história, eu falo para os alunos, tem que assistir o programa, tem que entender um pouquinho, e a gente tenta resgatar. Nós somos um país sem memória, né? E a memória é importante, né? Você resgatar a memória. A proposta que a gente teve na Unifel de resgate da memória dos 50 anos do curso de educação física é para isso, porque muitos professores que estão hoje dentro da universidade não sabem a história, não sabem o que aconteceu, não sabem como veio, não sabem das lutas, e para que eu siga à frente, eu tenho que saber de onde eu vim. Então a história, a memória é muito importante, apesar de no nosso país a memória não ser valorizada, né? A gente precisa... Mas é como professor, você tem que educar os educadores, olha aí o papel do professor. Isso em todas as áreas, se não tiver essa consciência e essa atitude, a história se vai apagar. O professor Ariobaldo, precisa vir no programa do Dedé. Eu, particularmente, como experiência que eu tive com o Dedé, maravilhosa. O Dedé tem muita história. Eu fico feliz, pela primeira vez. Nunca briguei com o Dedé, não me lembro. Hoje, ainda tenho que contar isso pra ele. Me arrependo de ter abandonado, porque eu fui pra uma vontade de trabalho. Devia ter ficado com o Dedé, a gente ia ficar rico pra caramba. Porque a gente ia se dar bem. Mas o Dedé tá bem. Eu vejo o Dedé postando, viajando, Dedé, trabalhando. Tô trabalhando, não é bom demais? Ele foi o presidente do grupo lá que trabalhou há 50 anos. Um abraço pro Dedé, que eu gosto muito. MV Bill.
Adoro. Eu acho que ele tem posicionamentos importantes, tem falas importantes, né? Que a própria música dele toca em alguns lugares, então é importante. Bom, se eu ficar aqui, vou devolver para a dona o celular. Isso é um pouquinho para vocês, que lá no começo do debate, os personagens que compõem o debate, vocês como referência. Então, ó, assiste aqui, ó, Fábio Silveira, o El, jornalista da Globo. Olha aqui, acompanha aqui para o Senhora Morgana, referência, a gente precisa dessa colaboração. Mas, agora sim. Vamos lá. Para quem não sabe, a lei da criação da Secretaria do Esporte e Lazer, o professor Amauri, eu tinha uma entrevista com o Amauri, que foi o vereador na época que propôs essa lei, essa discussão em 2016, eu comecei participando, depois me afastei e retomo novamente, nós estamos em 2023, algumas etapas já estão acontecendo. O Esporte e Debate, nós temos lá o pessoal do Quimel, que já está constituindo, temos alguns conselhos, enfim. Então, a gente já tem hoje como uma realidade a Secretaria do Esporte e Lazer? Ainda não. Ainda não. O Conselho Municipal, né, de Esporte e Lazer, na última conferência que fez no ano passado, junto com as lideranças, né, com os conselhos participantes, votou a favor da criação de uma Secretaria Municipal de Esporte, que tem como objetivo principal, né, formular políticas, fomentar políticas públicas de esporte e lazer para o município. Isso aconteceu. Agora é um outro momento, né? Será que a gente vai conseguir, enquanto Conselho Municipal, trazer os vereadores, o prefeito, para o entendimento que é necessário? Existe uma parcela que defende a fundação. Eu preciso pensar por que eu tenho 399 municípios e só 2 com fundações. Alô, né? Repete, por favor. 399 municípios e 2 municípios que Londrina existem. E Cornélio, fundação. Né? Então nós estamos, de certa forma, atrasados. Então, uma secretaria municipal, ela precisa oferecer práticas de esporte e de lazer. Lazer está muito difícil deles incorporarem esse nome, né? De pensar esse espaço. Quando eu falo em oferecer essas práticas ao cidadão, a todas as pessoas que pagam os seus impostos nessa cidade, isso é dever do poder público. Por isso que eu falei da importância de políticas públicas. Eu preciso que a população tenha acesso a praças, a atividades físicas, atividades esportivas. Então, tudo isso faz parte. E quem vai pensar isso? Uma secretaria. É ela que vai trazer. E o Conselho Municipal, ele é um órgão de caráter Dar voz. consultório, dar voz. Dar voz. Então, ele olha seja, o que assim, acontece. Deixa eu passar aqui. Para você aí, para nós entendermos. A zona Norte, qual a sua realidade, o que eles precisam, o que eles se interessam. Porque não é o mesmo da Zona Sul, não é o mesmo da Zona Leste, não é isso? Ele é um órgão consultivo, que vai discutir, analisar e sugere à secretaria, ou hoje à fundação, diretrizes de práticas, de políticas públicas para o município. Por isso que ele é constituído de conselheiros. Mas aí o primeiro debate que eu percebo, de 2016, estamos em 2023, ainda estamos nessa luta, que a fundação ainda tem uma recusa muito grande. Quem está lá, não vou entrar em detalhes, eu como professor de esporte e debate, a gente ouve, tanto que está aqui o Fernando Madureira, estará no próximo programa, vamos fazer um debate com o Fernando Madureira, do que está acontecendo atualmente. Vamos simplificar. Por exemplo, essa é um edital da FEL, Fundação de Esporte de Londrina, sobre a privatização da Praça da Juventude e do Cartódromo de Londrina. Então, no último programa, está lá no Feliz, eu falei, não, vamos dar um alerta, tem algo errado aí. Vamos ter essa discussão, qual é a nossa participação, qual é o interesse. Então, fui ao programa, com todo respeito ao prefeito, todo respeito aos vereadores, mas um documento que não é esclarecedor, porque
ele primeiro, por que a Praça da Juventude, quais são os problemas que ela tem, que a Prefeitura não dá conta, quais são os problemas que o cartório não dá conta, enfim, como que vai ser essa análise, enfim, uma discussão. Entra lá no último programa, vocês vão entender. Não houve, né, no meu ponto de vista, essa discussão. Então eu usei um termo muito pesado. Não foi assim inocência, não. Segurar a boiada. Aí por quê? Quem está hoje é o Sandro. Não, perdão, não é o Sandro. Hoje o presidente da FEL é o... Hoje é o Gustavo Richa. É o Guida da Richa e é Sumoguida. Tá. E eu bato no Madureira, eu uso esse termo de Madureira. Porque você, Madureira, você representa o esporte para mim. Quando eu vou lá no Campeonato Amador, quem tá? Madureira. Quando eu vou no evento da universidade, quem tá? Madureira. Então você, para mim, é o porta-voz, o representante do esporte em Londrina. Você vai concordar com isso. Então eu faço essa crítica para você. Que você já vem há muito tempo na prefeitura, você assume parte pela fundação, é vereador. E aí você me liga e eu quero esse compromisso e ele não estava sabendo. Olha a seriedade da coisa. Bom, então alguma coisa está acontecendo. Se o presidente responsável está de férias, alguém assume e já coloca um decreto desse, um peso desse, é muito sério. Você concorda comigo que não está tendo a participação dos interessados? Quando você pensa, e aí eu vou falar particularmente da Praça da Juventude, né, que é uma praça de lazer, que é uma praça da comunidade, que é dever da prefeitura enquanto órgão público, a manutenção. Os impostos para isso, em outras palavras. Muitas vezes a gente vai construindo uma narrativa e vai dando aporte para o estado mínimo. Então veja, eu tenho uma praça que não tem luz, as lâmpadas estão queimadas. Quem tem a obrigação de fazer isso não faz. Aí chega uma empresa privada e coloca a lâmpada lá. Aí aquele morador que caminha, que usa aquela praça, ele vai dizer assim, tá vendo? O privado é melhor que o público. Mas essa narrativa, essa construção dessa organização, dessa fala, ela tem um sentido. Por que a gente não cuida? Né? Então, será que pensariam em ceder, né, fazer um órgão de sessão para o aterro? Quem mora no entorno vai deixar? Por que lá? Por que eu não me comprometo? São questões que precisam ser debatidas. Eu preciso debater com a associação daquele bairro. Eu preciso levantar uma discussão lá na Câmara Municipal e trazer as pessoas que discutem isso. Poxa, quem discute política pública de esporte e lazer em Londrina? Quem tem este conhecimento para poder discutir. O Nefel foi convidado para participar do Núcleo de Estudos de Esporte e Lazer da UEL, do CEF, agregado ao MH, que tem o professor Antônio Geral como responsável, e eu. A gente estuda a memória, a gente estuda essas questões. E ele foi convidado para participar agora, dia 30 e 31, na Universidade Estadual de Maringá, de um Congresso Nacional de Políticas Públicas. Nós vamos fazer parte de uma mesa. E lá vão ser discutidas políticas públicas de esporte e lazer, com estudiosos sobre isso, né, o pessoal da Universidade de Ciências, mas principalmente com pessoas que têm dentro das secretarias as suas discussões. Então vai ter um secretário de Marialva que vai falar como que está acontecendo essas políticas públicas. Estão falando de experiência, o que deu certo, o que deu errado, precisa melhorar. É um congresso nacional que vai estar discutindo. Eu preciso que as pessoas que trabalham no campo do poder público estejam presentes nesses locais, estejam entendendo. Então a gente precisa de uma discussão para entender, eu acho que é isso que a gente precisa, entender por que a praça está participando de um edital de sessão. Qual é o problema que a praça tem para que isso seja feito? Por que o município não assume a sua responsabilidade? E hoje eu não consegui, mas estou fazendo contato. Eu sei que tem um grupo de associação, eu descobri no Facebook, que frequenta a praça, que usam a praça. Por quê? O próprio Marcelo Melinati e o Madureira fizeram ali, não sei se você conhece a Arena Santa Cruz, que foi uma revitalização do espaço esportivo. Que deixaram sob responsabilidade da associação. E está funcionando que é uma maravilha? Sabe por quê? Tá ali, já tá ali. Porque quando eu tenho um sentimento de pertencimento,
Aí eu vou dar um exemplo de Foz do Iguaçu, porque eu vivi um tempo lá e faz sentido. Entrou um determinado prefeito e ele criou as chamadas escolas-bairros. A primeira escola-bairro foi no bairro mais perigoso, tinha maiores problemas em Foz do Iguaçu de índices de violência. E ele construiu a escola-bairro, uma escola municipal que foi construída com ar-condicionado, que tem uma piscina, tem uma quadra de vôlei de areia, tem uma mini pista de atletismo, tem uma quadra coberta de uma quadra de handball oficial, que se transforma em ruas de futsal, sala de música, sala de computação, sala de balé, sala de capoeira, sala de dança. Veja que interessante. Os professores municipais que trabalham na escola, eles têm aula na escola. O professor de educação física dá aula na escola. Só que as crianças que estudam de manhã, eles vêm no horário da tarde, no contraturno, fazer atividades esportivas e culturais. E vice-versa. Só que a escola fecha 5h30. A partir das 18 horas, ela é aberta para a comunidade, com profissionais de educação física, ensinando natação, vôlei, futebol, ginástica. Fecha às 22h30. O que acontece? Não tem depredação, não tem roubo, porque a comunidade sente que a escola é dela. Ela cuida. Vou te dar um outro exemplo, porque eu dou aula lá, conheci, vivo a minha vida lá, minha família é de lá. Vivi Xavier, um abraço, Zé Felício, onde a prefeitura dá um suporte de cuidar da quadra e o Zé faz todo esse trabalho. E é o pertencimento, é a comunidade. Alguém quer tirar o Zé do vivo? Não vai, porque são gerações, enfim, já existe, entre aspas, uma privatização, não sei. Eu vou ser sincero, Mariana, eu não vou ter em cima do mundo. Não o conheço, não sei quem é, vou dar a abertura para que ele venha aqui. Mas eu não vejo que nem é a praça da juventude. Eu acho que o olhar do interesse é no cartório. Tanto que eu estou tentando entrar em contato, por quê? Aí vem a diferença da praça, né? Que primeiro, no Brasil todo, olha, vamos ser sinceros, existe uma mudança de governo. O que vimos pensando de privatização, ela para agora. O governo atual é políticas públicas, é ponto. Né? E isso é ponto. Você quer verba federal, você acompanha essa linha. Bom, aí eu vejo que o interesse é para o cartório, que é um esporte mais elitizado, não é barato, existe um custo maior, não é acessível a todos, mas também existe a associação, eu estou curioso, hoje mesmo vou dar uma passada, o Antônio Geral vai estar lá, vai ter atividade no cartório, talvez eu passe lá, mas a gente quer saber o que eles acham disso também. Porque vou ser sincero, falei isso no outro programa e falo novamente. A elite é muito cruel. Ela quer buscar dinheiro aonde ela acha que tinha que dar dinheiro. E nós, como contribuintes, como cidadão, não podemos deixar isso passar. No Brasil, eu estou fazendo uma pesquisa, peço desculpa agora, mas eu vou trazendo a página de pessoas que já estão tendo essa visão de como está acontecendo isso no Brasil, para que nós tenhamos um entendimento da seriedade. Vou dar um exemplo aqui. Praia. Praia é público. É privado ou é comum, uma área comum para todos? A Constituição diz que era comum para todos. E alguns lugares do Brasil é cercada, cerceada, para que as pessoas não entrem. E já existe uma discussão, né, muito séria. E já tem algumas praias que já está proibindo o aluguel da cadeira, por exemplo. O cara da barraca, se ele quiser colocar a cadeira, tem que ter um gasto mínimo, não sei de quanto. Ele pode deixar lá, mas a pessoa pode usar e pode gastar no local dele se quiser. Porque eu não posso privatizar o que é público, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma discussão. A gente precisa entender de onde partiu esse edital. Por que partiu? E onde ele infere principalmente a Constituição. Outro exemplo, os condomínios. Um grande problema dos condomínios de ruas que são fechadas, que são criados locais para averiguar quem entra, quem sai. Então já existe grande discussão, isso não é só Londrina não. Isso vem em São Paulo, Porto Alegre, enfim. A gente está fazendo esse levantamento para trazer isso aí. Mas o mais importante, e aí vem a solicitação, eu espero que o Madureira, o pessoal da FEL venha aqui, para que eles possam esclarecer para nós. Você quer um exemplo? Segunda-feira amanhã vai ter uma discussão na Câmara sobre, eu não estou a par, porque é muita coisa, a gente não consegue pegar tudo, mas o que me passaram é o seguinte,
liberação de fogos de artifício. Puxa vida. Mas isso já é lei que não pode, no Brasil. Mas por que Londrina, faz esse vai e vem? Tanto não, como é que é? Um para dois, para lá, dois para cá? Será que a Prefeitura de Londrina, alô Marcelo, você que é um cara que eu tenho admiração, eu trabalhei na área de saúde, eu acho que ele foi fundamental na pandemia, foi médico, não foi político, né? Eu elogio muito. Os pontos positivos, gostei agora do ponto turístico ali no Lago de Igapó. Eu demorei para chegar, eu fui na última semana, achei fantástico. O espaço de lazer para qualquer um. E de grande investimento, né? O que movimentou e o retornou para nós, né? Eu sempre brinco, eu falo que estava discutindo essa semana com os alunos. Falei assim, olha, o pipoqueiro ganhou dinheiro, o tio que vendeu o balãozinho. O menino, o pessoal do trenzinho, do ônibus. O cara que vende churros ganhou dinheiro. Você movimentou. Então, houve até uma discussão, né? Não sei se você lembra no início, de que aquilo era gasto. Né? Quando eu faço investimento para movimentar uma cidade como um todo, isso não é gasto, isso é investimento. Então eu preciso entender que, por exemplo, né, a gente tem que ter essa discussão, a gente tem que bater todo momento, que universidade pública não é gasto, é investimento. Onde que eu formo o físico, se não é na universidade pública? É lógico que não vai, pode até entrar 30, vai formar 2, 3, mas esse cara é importante. Então, se eu olhar esse curso como gasto, e isso aconteceu no nosso governo estadual, isso acontece, se eu olhar isso, é só a gente ver a LGU, entender a universidade como gasto, alguma coisa está errada. Né? O investimento, a gente precisaria de uma universidade que entrasse mais gente. Né? A gente ainda é elitizado, o aluno que chega ali, alô, presta atenção. Ele ganhou uma vaga porque ele foi capaz, ele foi competente. A corrida não mas é igual. Nem todo mundo. A corrida não é igual. Quando você entra numa sala, tem 30 alunos, para chegar ali, eles chegaram de maneira muito diferente. Reinaldo Azevedo, ele fala, o é da coisa, assiste lá porque vai ser na matéria. Ele que inventou o termo petralha para o Lula, e o Lula foi um dos recordistas do seu programa, e depois ele é toda uma história. Mas aqui não estamos aqui para falar de política nesse sentido, falar dos fatos. Ele fala que no princípio ele era contra as cotas. E hoje ele entende a importância das cotas para Noel. Ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante porque ela vem tentar equilibrar. Vamos ler Djamila. Tem um livro básico, vamos ler as pessoas para entender. Paulo Freire, alô, Paulo Freire, mas o autor mais estudado em todas as universidades do mundo todo. E o brasileiro, o cara é seu tiozinho do WhatsApp. E quem não sabe quem é, que não leu, que não ouve a gente que é professor, porque também eu sou do tempo que pergunta ao professor parar para ouvir. Podia não concordar, que é um direito, mas eu tinha que ouvir pelo respeito ao seu conhecimento. Os caras, você não podia. Por que eu sou contra a cota? Por que eu acho que eu estou ajudando? Isso é algo muito raso. Eu preciso aprofundar para entender. Para entender isso, eu preciso entender o papel da escravidão nesse país. A gente tem que entender que ainda hoje o negro sofre preconceito. Se a mulher branca ganha menos do que o homem branco, a mulher negra ganha menos do que a mulher branca. Por que eu tenho funções que eu tenho muita gente negra e outras funções que eu não tenho? Por exemplo, na medicina é raro um médico negro. E quando chega, muitas vezes, em alguns casos, não quer ser tratado, porque não está acostumado. Olha só, é uma profundidade muito grande. Mas vamos voltar lá nas políticas públicas. Alô, convite ao Madureira, a FEL. Eu penso que é um momento legal. Quero trazer o Amaury como idealizador dessa lei. Quero levar essa discussão, fazer um convite aos vereadores. Acho que precisa abrir uma discussão. É isso. Ser mais claro, o mais claro possível. Por que isso? E convidar as associações, convidar a comunidade e levantar o debate. E aí, a partir do debate, eles vão votar. Afinal de contas, os vereadores, eles foram eleitos pela população. Então, cabe à população que votou cobrar. E eles precisam conversar. Eles precisam voltar nas suas bases. Porque quando ele vai se eleger ou reeleger, ele vai lá. E depois ele fica lá onipresente.
aqui é uma discussão muito interessante. Eu costumo não fazer o percurso, porque eu acho uma loucura. Eu já estive numa palestra do Corpo Bombeiro e eles falam que todo ano eles fazem reclamação. Se o bombeiro tivesse se deslocado a Vila Nova para o centro, pela Duque de Caxias, em determinado horário ele não chega. Porque aí uma discussão tem que ser ampliada. No primeiro momento, alguns anos atrás, foi liberado, não podia, tinha a zona, a terceira via para o ônibus e táxi, enfim, que era a via rápida, e os demais para o trânsito. Aí os empresários, né, e aí tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, que precisavam do estacionamento na porta. Olha, uma cidade, uma cidade, a terceira maior, enfim, uma grande Londrina, uma cidade enorme dessa, e o empresário acha que está tendo prejuízo, que o cara não para na porta. E olha o risco, e aí? O professor Ronaldo está falando besteira? Tivemos a tragédia da boate que Acho que a gente precisa de discussão. tem que ter discussão. A gente precisa vai esperar ampliar, acontecer uma tragédia, vai acontecer um fato para depois a gente correr a atrás? gente precisa ampliar esses discursos. Eu preciso me aproximar da universidade, das pessoas que estudam isso, porque tem pessoas que não estudam e estão falando, né? Então a gente precisa se aproximar. E esta aproximação ela é importante porque amplia a discussão, amplia a lente. Por E exemplo, aí, não pode, o empresário da Duque de Caxias precisa que o carro pare ali na frente. Qual a solução para que ele possa divulgar a empresa dele e para tocar? Enfim, vamos criar soluções. É isso que o Londrina precisa. eu preciso ouvir a população, eu preciso ouvir os diversos setores da sociedade civil. Eu preciso ouvir essas pessoas para entender como eles pensam, aquilo que você falou. Ok, quem usa a praça na juventude lá no norte? O que eles acham? O que precisa? O que não precisa? Não, esqueci de falar, perdão. Voltando lá, o Cartódromo e a Praça da Juventude já estiveram no programa Os Amigos da Bocha, uma associação que funciona, que luta e está lá atuante. E eles não sabiam dessa privatização. Mas enfim, hoje nós usamos a Morgana aqui nesse papo bacana. Aloha, vem aqui com Aloha, posto da cervejaria, cara, daqui a pouco vai ter uma música ao vivo. Vamos ficar por aqui, que já vou aproveitar, dar uma filmagem na Lutilina, na Lutilante, que tem um pessoal que trabalha na noite. Uma das coisas, ilustrações que eu falo, algumas discussões que tem que ser revistas. Por exemplo, eu estive em Ponta Grossa, uma boate, pode o nome, 3 horas da manhã, 3 bandas tocando, centro da cidade, eu fui aproveitar, eu falei, puxa vida, como é que funciona aqui? Vocês têm problema no horário? Tem reclamação de presidente? Não, eu estou aqui 24 anos, a comunidade entende que na sexta para o sábado eu tenho um evento, eles entendem que o dinheiro que segura aqui é um dinheiro nosso e não tem nada problema. Agora, Londrina e cidades adversas, 11 horas da noite, eu não quero dizer que... Esse é meu ponto de vista, aí o professor Ronaldo está falando. Que 11 horas da noite tem que terminar uma música ao vivo, e eu sou prova disso, que quando termina a música ao vivo, a maioria das pessoas se retira, vai embora. Aí eu comecei a ficar em crise, não está fácil, por isso que a gente vem aqui no Sport Debate Brasil Curso de Engenharia. E é um prazer enorme a gente contribuir para esse empresário, para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele contrate mais pessoas, que ele seja, né? Esse é o nosso papel. E o músico que sofre, que tem que correr em vários, enfim. Uma cadeia. Uma cadeia. Tem que ter uma discussão. Vamos deixar de lado um pouquinho, aí eu vou pegar pesado. A religiosidade, que ela está em xeque, não é a tua crença que está em xeque. É como funciona, a Igreja Católica já passou por isso, hoje, enfim, tem algo errado aí, né? Tem algo errado nisso, mas é que é preciso a gente repensar, rever. Então essa discussão de fogos de artifício, eu no meu modo de ver, eu tenho um pet, tenho um animal, e já tenho experiência com fogos de artifício para condenar a saúde, sou totalmente contrário. Mas peraí, se a explosão incomoda e tem toda essa repercussão, qual é a alternativa? Então esses empresários que vivem disso, qual o suporte que a prefeitura pode dar para que possa se adequar? Não é isso? Vamos pensar nos pets, vamos pensar nas crianças autistas são que tantas, têm hipersensibilidade. São tantas coisas, né? Eu acho que tem que colocar. Então, associação de autismo, associação de animais, eles têm que ser ouvidos antes dos vereadores. Então, o papel desses vereadores é abrir o debate para poder entender o que a população pensa. Não é pequenos grupos, mas eu preciso entender como que as pessoas, uma criança autista, é muito sério. É muito sério.
um cãozinho ouvindo E o risco, o número agora, eu não sei, eu não tenho os dados do hospital do HU. A gente viu agora no Natal, entre Natal e Novo, no Rio de Janeiro, aquela mulher que morreu. Fogo de artifício. É muito sério. Ela foi atingida, estava na praia com a família. Né? Como que isso acontece? Nós estamos pleno século XXI. São as discussões. E a gente, assim, a gente vai para um assunto ou outro, mas acima de tudo agradecer você, Morgana, porque é um prazer enorme você contar um pouquinho da tua história. Você vem aqui nesse momento de ociosidade. Eu estou trabalhando, a Morgana vem de cuidar. Meu lazer. Para você, se você vai jogar tubarão, se você vai deitar debaixo debaixo da árvore, se você vai fazer a tua caminhada, isso é fundamental para nós. A Aloha está aqui, daqui a pouco o Ricardo vai estar, deu esse espaço para nós, você deu esse espaço, para que a gente traga, acima de tudo, conhecimento, discussões, que a gente possa buscar um caminho, porque hoje, eu costumo dizer para os meus alunos, eu tenho uma coisa que eu gosto das minhas aulas de educação física, tem uma que eu não, essa aí é todo ano, é técnica. Eu vou lá desenhar o mapa do Brasil e já pergunto, e aí, tem uma área aqui? Aí chega lá, sempre tem o índio, professor, mas um índio, não, vários, né? Vários tribos e tal. E aí, deixa eu desenhar o barquinho dos portugueses, associando. E aí, quando chega aqui, em 1500, tarará, o que aconteceu? Tem esse descobrimento do Brasil. Eu falo, não, eu também falava isso. O Brasil não foi descoberto, foi colonizado. Escrevo lá bonitinho primeiro, já escrevo, uma hora eu vou entender. E repito todos os anos, colonização. Nós já temos o dono original. Povos originários, eles já estavam aqui, né? E aí a criança, ela vai fazer a peteca, vai entender esse processo, vai brincar, vai curtir, e vai ter um olhar para nossos indígenas que estão aqui, os grandes aqui na nossa região, e outros que estão aqui, com maior respeito, com maior empatia. Quando o índio está lá caído no chão, é um problema social muito sério, porque ele está fora da sua terra, fora das suas origens, foi violentado, segundo nós, por vícios, né? Ou pela bebida, enfim. E a gente vê como um vagabundo. Olha a profundidade disso. Como a gente avalia esse outro, né? Como é construída essa narrativa do que é ou não é, né? Eu sempre falo, né? A gente já construiu a narrativa de que quem não trabalha é vagabundo, né? E será que essa narrativa é correta? A gente tem muita coisa para discutir. Eu fui para a praia, porque sabe que pobre vai para a praia, pobre tem que ir para a praia, todos têm que ir, trabalhador tem que ir para a praia. E aí eu achei interessante, amigos dentro de criação, vida boa, hein, professor? Eu queria ser professor, gastando não sei o que lá. Eu falei, cara, todos devem ir, todo trabalhador tem o seu direito, o seu lazer. A gente não pode ter gasolina cara, que é difícil, olha o empresário aqui, você acha que está fácil? Você acha que é o empresário culpado do preço da gasolina, o vendedor aqui? Não é, a gente sabe que não é. Tem outras políticas que vêm lá, né? Enfim, pedágio, tudo faz com que o povo, as pessoas, nós, trabalhadores, não temos o nosso momento. Sem ficar em cima do muro. Quais são os teus sonhos para esse novo Brasil, esse velho novo Brasil que não é comunista, que não vai fechar a igreja, que não vai... Olha, eu estou feliz, acho que a gente passou um período muito difícil. Sei também que não vai ser um mar de rosa, a gente tem muita coisa a arrumar, mas principalmente, né, o meu grande sonho é a recuperação das universidades públicas, as federais, as estaduais, o reconhecimento da ciência como campo importante. Acho que isso é fundamental para que eu possa viver. Eu vivi durante 4 anos com um governo que eu não votei, mas que eu também não podia ficar torcendo para dar errado, porque eu estaria sendo prejudicada. Hoje, nesse momento, a gente tem um novo governo que eu votei, né? E que eu espero que os primeiros indícios de mudança estão aí. Agora, vai ser fácil? Todos positivos não. e negativos todo o governo tem. Nós temos que voltar à normalidade. O processo democrático. A saúde, defendendo a saúde, Isso. defendendo a vacina. Né? A gente está aí passando por um problema sério de vacinação, as pessoas contra. Quer dizer, sempre vacinou, porque agora não. As universidades podendo fazer o trabalho dela, as bolsas voltando para os estudantes. Nós precisamos de gente fazendo ciência. Nós não podemos ter esse número de pessoas
indo embora do país para construir ciência. Nossa tecnologia indo para fora, nosso professor que aqui não tem. Fora. Então a gente precisa disso. Então eu fico muito feliz. Eu entendo que as universidades públicas federais vão voltar a ser respeitadas. O professor tem que ser respeitado. Os discursos precisam mudar, né? Esse campo de ódio tem que acabar. Esse extremismo, né? Se você é disso ou você é daquilo. Eu acho que esses diálogos precisam. Então, o que eu quero? Eu quero tentar viver numa sociedade mais justa. Isso já é importante. Legal. Rogério, muito obrigado. É um sábado bacana, a gente aprender, a gente poder debater, a gente poder entender. É um processo, né? Estou torcendo muito para que funcionem as associações, os conselhos, para que o prefeito pare para escutar. Hoje é ele, talvez amanhã na próxima não seja, enfim. Mas Londrina é uma cidade maravilhosa. Passamos um momento difícil, complicado, né? Todo mundo sabe. E ainda estamos passando, e isso aí em todas as áreas, mas a gente pode superar. Temos grandes universidades, eu falo muito da UEL, mas não tem só a UEL, tem outras universidades, meu pai, etc., que tem o seu valor também, que precisam também fazer parte disso, né? Precisam ter que os professores sejam realmente valorizados no seu papel, desde o professor da educação infantil até o professor da universidade. O papel deles é muito importante. E principalmente, aí é a questão pessoal, que é a religiosidade, a empatia, o respeito. É muito triste, eu fico envergonhado, sabe? Eu que venho da origem católica, venho com uma formação católica, já há muito tempo de católica que eu acho que não tem nada, porque não é por aí, eu acho que tem um pensamento diferente, mas a gente precisa viver melhor, uma empatia maior para o outro, né? Reconhecer que nós não somos perfeitos, minha vida também é um tormento tremendo, mas eu sempre falo para meus filhos, mais do que o meu individual é o coletivo. Mais do que o individual, a coletividade é muito importante. Né? Ela fortalece o individual. É. Né? O coletivo e eu preciso do coletivo para viver. Nós não vivemos sozinhos, nós não estamos cada um dentro de uma ilha, né, sozinho. A gente tem uma coletividade e a gente precisa aprender. Eu tenho um primo que é padre e ele ficou 7 anos na Guiné-Bissau. Então, quando ele conta, né, ele está aqui agora em Londrina, estudando enfermagem, para poder voltar. Para poder, além de para parte voltar, religiosa, para poder atender lá, né, que isso a igreja curia determina. Maravilha. E quando ele conta, né, doação, né? como que é viver lá, a condição das pessoas, a gente olha e fala, poxa, a gente tem tanto, né? A gente tem tanto, a gente nem percebe. Você só percebe quando você vê. Nós só fomos ter ideia do que estava acontecendo com os indígenas e Yanomami quando a gente viu aquelas fotos, aqueles vídeos. Tempo já veio denunciar. Que é chocante. Muito. Quem não se chocou com aquilo, eu não sei. Que aquilo sim se aproxima daquilo que as pessoas falaram no Holocausto. Né? Então, veja, quando eu vejo aquilo, o que eu posso fazer? O que eu estou reclamando? É tão pequena a minha reclamação, né? Então a gente precisa realmente olhar, ampliar nossas lentes para o outro. Não dá para você estar andando na rua e uma pessoa está caída, você pular em cima. Essa fragilização, essa forma de olhar no mundo. E hoje o mundo está voltado ao meio ambiente. Por mais que as grandes igrejas, o capitalismo ele ainda continua, né, cada vez mais feroz, mas o olhar para o meio ambiente é fundamental, senão não temos futuro. Isso é fato. Ele está nos castigando, né? Está mostrando, tá vendo? Essas chuvas, essas enchentes, faltam árvores, né? Faltam espaços, faltam políticas, né? Então, se eu não tenho consciência de quem tem, as políticas públicas, as leis vão determinar. E é urgentemente necessário se pensar nisso. O que faltou? Alguma coisa que você ia falar? Eu acho que você abordou. Foi uma conversa, é bacana. Não, é tanta ideia, né? A gente vai. Na verdade, a gente quer pegar tudo, e não é um processo. Me fez relembrar um pouquinho a minha história. Né? Eu não conhecia essa parte, a gente sabia alguma coisa, e eu acho que é fundamental, porque a gente pode e deve ser feliz. Às vezes não vai ser, não é um filme que você cria um enredo e segue script.
mais a gente pode ser feliz. Envelhecer nessa área é fazendo o que você gosta, né? Fazer o que eu gosto não significa que eu não trabalho. Eu trabalho muito, mas eu tenho prazer naquilo que eu faço, mas eu sou responsável pelo que faço, eu tenho que fazer bem feito. Para você, mulheres, olha, o seu papel é fundamental na nossa sociedade. Nós homens temos que ter um olhar cada vez mais romântico, cada vez mais apaixonado. Enfim, é a mulher que ela tem... É até difícil, como um homem, né, profissional, pode tentar pensar sobre esse valor. E eu tenho certeza que o Brasil, na sua grande maioria, o mundo, acho que na sua grande maioria das mulheres, elas são inspiradoras. Porque é isso. E eu falo para minhas alunas, pai, e é bacana, né? Porque eles dizem, poxa, aqui você botou aí. E eu, meu pai não conseguiu. E a gente leva esse debate para a escola. Eu tive uma aula sensacional. Eu falei, olha, eles queriam saber, negócio de eleição. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma eleição hoje para o presidente da sala. Isso para o terceiro ano. Quando vai ser? Cada um vai pensar e escolher quem vai ser o presidente da sala hoje. Eu não vou, eu vou dar a minha aula, mas alguns aspectos ele vai ter que tomar as ações. Foi fantástico. E aí, nós professores se surpreendemos, porque quem eu achava que eles iam votar, não votava não. E aí, é um processo democrático. Brasil, terra maravilhosa. E aí, é preciso ensinar, é preciso a gente trazer essas questões. Eu acho que a gente se educar politicamente é diferente de fazer política para partido A, B ou C. A educação política ela é necessária, afinal de contas, tudo que nós fazemos está relacionado com ações políticas. E isso é muito profundo. Bom, eu acho que é isso. Esporte Debate aqui no Aloha. Um sábado quente, olha só, tá quente. Gostou, nós estamos aqui na sombra. Obrigado a Beth Eventos. Entra lá no site Beth Eventos 996-4440-68. Hoje já foi nossa cana. Hoje ela fez nossos cruzes. Ao Ricardo aqui, que também cedeu todo o espaço. E a você, Morgana. Faria tudo de novo, Morgana? Acho que sim, né? Tem algumas coisas que a gente nem sabe, a gente vai sendo levado, né? Mas quando eu olho para trás, eu fico orgulhosa do meu caminhar, das coisas que eu fiz, das coisas que eu lutei, né? Algumas coisinhas você fala assim, meu Deus, não era assim. Foi assim. Fala pra você que não devia ter ficado com o Dedé, pô. Eu fui trabalhar em outro lugar, olha que erro. Eu tenho lá, eu de vez em quando eu encontro aí minhas ex-atletas, né? E elas falam, olha, não sei o quê, meu filho tá nadando, mas não ia ser com você não, porque você era muito brava, você não sei o quê. Você fala, puxa, sabe que eu era muito brava? Então, assim, quando eu olho para trás, eu fico orgulhosa da minha trajetória. Afinal, se eu cheguei aqui, é porque eu construí várias coisas, né? Andei para frente, recuei, é necessário, né? Esse entendimento. E hoje estou na universidade, tenho o prazer de dar aula lá, me identifico, gosto do que eu faço. Esses alunos, como estão vindo? Está mudando muitas gerações? É o mesmo aluno? Esses alunos são diferentes, né? A gente tem aí um grupamento e muito diferente do que as pessoas acham, que a universidade chega lá, transforma todo mundo, lista, etc. Os alunos, eles já chegam com o seu posicionamento, isso é muito bom, eles já sabem o que eles querem, eles têm esse entendimento. Então, quando a gente estava dando aula no período da pandemia, era muito importante, a gente ouve. Hoje, por exemplo, a UEL está recomendando o uso de máscara em ambientes fechados. Você entra na sala, você não tem os 30 alunos de máscara, mas você sempre tem um grupamento de máscara. E você pergunta para eles, eles falam, olha, eu aprendi, não pode. Meu pai pegou Covid, morreu meu tio, eu morro de medo. Então você vê que eles também constroem, a partir do que eles conhecem, a partir do que eles ouvem, uma relação de construção social. Se você achar que o seu filho vai chegar na universidade e que eu vou mudar a cabeça dele, está totalmente enganado. Ele já chega com posicionamento. A universidade vai propor a ele conhecimento específico de formação e ele vai vivenciar. Então eu sempre digo assim, saiam do CEF. O mundo de vocês é maior do que o CEF. Conheçam a universidade, conheça tudo que ela pode te oferecer. Conheça tudo que o CEF pode te oferecer, porque você vai construindo
a informação de sua formação profissional. Legal. Fala pra mim, manda um alô pra aquela moça, que acho que ela não vai me ouvir, viu? A minha câmera, né? Câmera woman, ela deu uma saída. Liga em 996, por favor. É assim, é o uso da tecnologia, cara. Ó, fiz a colinha, fiz a gravação, usei 2 câmeras para que a gente faça isso aqui. 996 996 44. Sai do TikTok. Sai do Netflix. É, eu quis fazer de novo. Vamos tirar aqui. Ei, diminua, tem que ler um livro. Tem que ver 44 40 61. Diversificar. Organize a sua vida para o teu lazer. Pô, a gente está ligando para a nossa câmera para fechar aqui, né? A Beth, que colaborou, Beth Eventos, 996444068, para o pessoal do Aloha, para o Neto, proprietário aqui da cervejaria, para o André que fez o contato, para o Ricardo, para que nós possamos fazer uma Londrina melhor. Marcelo Bernardo espera que chegue para você, o pessoal da FEL, as portas estão abertas, ela está no celular na TV, foi de mulher. Para que a gente possa ampliar esse debate, que a gente pode. Aqui não somos donos da verdade, qual é a verdade, né? Hoje, e a gente falou um pouco nisso, as fake news é uma das coisas mais preocupantes que tem. Eu não sou jornalista, mas eu tenho uma preocupação muito grande de saber o que eu estou falando, daquilo que eu posso falar. Se eu não tenho certeza, eu não posso enviar. Não é? De ter certeza que aquela fonte é verdadeira, né? Porque você vai construindo aí uma narrativa que prejudica pessoas. E existe pessoas que eu acredito e eu procuro seguir essas pessoas. E a humildade, por exemplo, de reconhecer o erro, olha, errei, fiz uma referência errada, estou aqui. Porque acima de tudo, a gente quer uma Londrina melhor. Ô Elizabeth, por favor. De construir. Mais alguma coisa? Agora a última, Margarida, acabou? Eu quero agradecer pelo convite, foi muito bacana essa nossa conversa. Um lugar diferente. Qual é o teu compromisso mesmo? O professor Nilson faz contato do Dedé. Não, o Dedé eu falo, mas o Nilson você fala com o Antônio Geraldo. Fala com o Dedé Shampoo está lhe convidando para o programa esporte. Portas estão abertas para os alunos da educação física. Se quiser, manda para. Se a gente quiser fazer um programa desses alunos, porque também tem uma coisa, tem que ouvir os alunos, não temos? Temos que ouvi-los para saber como eles pensam, né, esse mundo. Eu acho que é fundamental. O esporte de debate na verdade, você vê que de esporte a gente fala tão pouco. Esses dias ficam bravos. Você está enganando a gente. Eu falei, por quê? Você fala esporte de debate, mas você não fala de fala. Pelo contrário, nós estamos falando tudo de esporte. É que no Brasil, as grandes mídias passam uma crise, principalmente por isso. Se ela não der espaço, se não der voz, aqueles que fazem parte com o esporte, elas ficam para trás. Tá aqui, amor. Isabel, agora você vai encerrar, e aí você vai no botão foto e vai tirar uma foto para nós. Encerrou. Obrigado, Elizabeth. Fica com Deus. Ó, show de bola.